A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te aguardem, ou que te aguardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Nós vamos curvar as nossas frontes e falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos. Só tu és Deus e adoração lhe é devida, como um imposto, diz a tua palavra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Pai querido, cantamos para o Senhor, nós oramos ao Senhor, falamos contigo e precisamos da tua instrução. Fale conosco, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus tinha acabado de ser batizado. Jesus tinha acabado de ser batizado. Depois de batizado, ele se retira então e vai para o deserto, ali onde ele, em jejum e oração, ele foi tentado. Algo que a gente precisa entender acerca do batismo de Jesus é que o batismo de Jesus inaugura o seu ministério. Era algo cultural. Depois ele vai tratar disso quando ele diz assim: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E Jesus então cumpriu todas as normas e leis judaicas, cumpriu aquilo que havia sido profetizado, e não foi sem motivo que ele foi batizado aos 30 anos de idade. Então, um ministério sacerdotal no Antigo Testamento se iniciava aos 30 anos de idade. O batismo ali por João Batista era como um ritual de ordenação, como se fosse um ritual para marcar o início do ministério terreno de Cristo Jesus. O que aconteceu antes, nós não sabemos. As Escrituras descrevem apenas
o início da infância de Jesus e o início da adolescência, talvez até os 12 anos. Mas depois dessa idade, até os 30 anos, nós não sabemos. Alguns estudiosos, eles acreditam que Jesus passou um tempo no meio de um grupo religioso de Israel, chamado Essênios. Tem gente que fala que Jesus foi até para a Índia, mas não sabemos ao certo onde Jesus estava e nem o que ele estava fazendo durante o início, durante a sua adolescência e o início de sua juventude. O fato é que ele aparece para ser batizado por João. Aí João Batista, ele se assusta. Logo de longe, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí Jesus chegou para ser batizado. João Batista diz: mas Senhor, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até a mim. Aí Jesus disse: deixa assim por enquanto, para que se cumpra a palavra. Ou seja, para que se cumprisse a tradição judaica, e no exercício do ministério terreno não houvesse acusações de que Jesus não era um judeu genuíno nas suas práticas, com seus sermões, com suas instruções, que culminaria 3 anos depois no seu sacrifício na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E aí então, depois de batizado, ele vai para o deserto orar e jejuar. Afinal de contas, era a inauguração do ministério de Cristo. Jesus sabia o que lhe esperava, o que lhe aguardava, e ele foi buscar o Senhor. Olha só, irmãos, Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com um ministério a cumprir, com um propósito, um objetivo de Deus a se cumprir na sua vida, e sabia da necessidade de se preparar para aquela missão. Então orou e jejuou por 40 dias. Esse negócio de oração, de jejum por 40 dias pode existir em várias partes do mundo. Eu só sei da história na Coreia do Sul. Tem algumas igrejas presbiterianas que tem uma placa enorme: proibido jejuar mais de 40 dias. Então, lá na Coreia do Sul, depois a gente não entende o porquê que aquela nação é próspera. Depois a gente não entende porque que a igreja presbiteriana na Coreia é a maior igreja do mundo. Algumas pessoas podem dizer: não, pastor, está errado, a maior igreja do mundo é a igreja de Poyung-chu, que depois, há uns 25, 30 anos, mudou de nome para David Young-chu. Então, se perguntarem qual é a igreja local maior do mundo, é a igreja de David Young-chu, com mais de 1 milhão de membros. Isso é verdade, mas é tudo num lugar só, um templo só, 10, 20 cultos. Mas 1 milhão de crentes da igreja de David Young-chu não chega aos pés
dos milhões de presbiterianos que, movidos por um avivamento bíblico, espiritual, tratou de ser um objeto ou uma fonte transformadora naquela nação. Todos os dias o culto de oração, todos os dias, é 5 horas da manhã. Chega lá às 5:10 para ver se você encontra lugar no estacionamento. Agora, irmãos, uma igrejazinha, sabe, assim, aquelas igrejinhas de bairro pequenininha, tem 10 mil membros. As maiores igrejas com 100 mil membros, 40 mil membros. E culto de oração, não tem aquele negócio de pregação. Eles chegam lá, cada um faz a sua oração, são dirigidos. Dali já tem a cantina para milhares de crentes que estão orando, tomam o café da manhã e já vão para o serviço, já vão para o trabalho, todos os dias, às 5 horas da manhã. E tem placa, e os médicos têm que instruir irmãos. Não podem jejuar por tanto tempo assim, não é saudável. Olha só, aqui a gente deveria... A gente aqui tem maior esforço para fazer um jejum, para convocar a igreja para um jejum. Lá na Coreia do Sul, os pastores têm que pedir o povo para jejuar menos, porque lá pessoas que jejuam 10, 20, 30, 40 dias, irmãos, é a coisa mais comum. Jesus então sabia que precisava se preparar para o seu ministério. E neste preparo, irmãos, Satanás, ele se manifesta apavorado. Satanás, ele se apresenta a Jesus com ódio e com medo, porque a derrota dele havia sido profetizado por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Deus falando para a serpente, entre o teu descendente e o seu descendente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dizendo que da descendência da serpente, ou seja, Satanás iria ferir a semente da mulher no calcanhar, mas a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso só foi compreendido no futuro, mas quando foi que a semente da mulher foi ferida no calcanhar? Foi na cruz. Então, quando Jesus foi crucificado, Jesus foi ferido no calcanhar. Um ferimento no calcanhar de uma serpente é um ferimento grave, mas é um ferimento tratável, é um ferimento curável. Mas um ferimento na cabeça é um golpe mortal. Ferimento na cabeça é um golpe mortal. Então, na profecia aqui, o que Deus faz para o diabo e para o descendente da mulher, é que embora o descendente da mulher fosse ferido no calcanhar, ele esmagaria a cabeça da serpente. Quando foi que Jesus esmagou a cabeça da serpente? Quando ele ressuscitou. Então, quando ele foi crucificado, ele foi ferido no calcanhar. Quando ele ressuscitou, ele esmagou a cabeça da serpente. Isso é golpe mortal. É por isso que as escrituras declaram:
tragada foi a morte pela vitória, pois Cristo ressurgiu. E com a sua ressurreição, venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás e tornou possível a nossa vitória. O diabo, que conhece a Bíblia mais do que nós, foi tentar Jesus, e foram 3 tentações. A primeira tentação foi direto à necessidade dele no momento. Jesus tinha passado 40 dias de oração e jejum, com certeza estava com fome. Aí o diabo fala, se és filho de Deus. Esse se, embora seja uma conjunção condicional, irmãos, é uma condicional de afirmação. Uma outra boa tradução é: já que és filho de Deus. Não é uma condicional de dúvida, é uma condicional de afirmação, tá bom? Então, se és filho de Deus, melhor a gente entender: já que és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus responde a essa tentação com a palavra, com a promessa de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus, verso 4, porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma referência a Deuteronômio, quando o povo estava passando fome, privação, por um período, para poder sentir na pele, no corpo, a necessidade de alimento, e de que a provisão vem do alto, a provisão vem de Deus. E caía então o maná todas as manhãs. Conhecemos a história. Eu já dei estudo do Antigo Testamento. Eu fiquei imaginando várias receitas com maná, porque Deus variava também com as codornizes, com as codornas. Se fosse eu faria tapioca. Pegava as codornizes, não é? Temperava lá, sei lá, um salzinho, faria desfiado com maná, colocava lá, igual a goma. É goma? Como é igual? E colocava as codornizes desfiada. Tapioca, comida nordestina lá no deserto. Também poderia fazer guisado, também poderia fazer churrasco. Deus deu a providência. Jesus então, ele responde a Satanás com a palavra. Depois, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lembre-se que não é uma condicional de dúvida, é de afirmação. Já que és filho de Deus, então atira-te abaixo, porque está escrito. Aí é o próprio diabo usando a Bíblia, Salmo 91, 11, usando a Bíblia, distorcendo a Bíblia, para provocar Jesus, querendo brincar com Deus. Já que és filho de Deus, tenta, faz desse jeito, dá um pulo daqui de cima,
Porque lá está escrito que aos seus anjos dará ordem, não é? Aí Jesus também respondeu, também está escrito, segunda tentação. A primeira ele responde com as escrituras, e a segunda tentação responde com as escrituras. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu gostaria de ler o mesmo texto escrito por Lucas no capítulo 4. Lucas no capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe, Lucas 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Lucas, então, registrando o mesmo texto, ele registra essa frase que não foi registrada por Mateus, dizendo assim, eu vou te dar esta autoridade, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Mostrou todos os reinos da terra e o diabo disse que era dele. Afinal de contas, o diabo estava falando mentira ou verdade? Bom, o diabo estava falando uma meia-verdade. Uma meia-verdade. O diabo está se referindo quando ele fala assim, porque esses reinos do mundo a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O que o diabo está se referindo é o que aconteceu no jardim do Éden, quando Eva e Adão, desobedecendo o Senhor, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A posição de Adão no Éden era extremamente importante. Ele foi chamado por Deus para administrar a criação. Deus colocou a criação nas mãos de Adão e Eva e disse assim, agora crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Deus então está dando a missão para Adão de sujeitar a terra, de dominar a terra, de forma, crescendo e multiplicando, de forma que a imagem de Deus, impregnada no homem, pudesse ser espalhada pelo mundo todo. Esse era o propósito de Deus. Quando Adão, Eva e Adão cedem à tentação, irmãos, de certa forma, Satanás passa a se sentir dono. Ele não é o proprietário, ele é chamado nas escrituras como usurpador. Usurpador é aquele que quer tomar à força aquilo que não é seu. Agora, essa autoridade que o diabo exerce na terra é definida pelas seguintes palavras do apóstolo Paulo. O diabo, ele é dominador deste mundo tenebroso. Também é identificado pelo apóstolo Paulo como o príncipe deste
século, príncipe deste século, dominador deste mundo tenebroso. Ou seja, alguns teólogos chamam de reino parasita. Do Senhor é toda a terra pertence ao Senhor. Tudo e todos estão debaixo do domínio, do governo, do controle de Deus. Mas a abertura que o homem deu a Satanás, quando desobedeceu a Deus, fez com que Satanás se sentisse dono. E como era o seu plano desde a eternidade, quando ainda Lúcifer, anjo de luz, antes de ser expulso do céu, sua tentativa sempre foi usurpar a glória de Deus. Foi assim no céu, por isso foi expulso. E foi assim na terra. Acontece que o diabo criou a desordem e Deus vem e estabelece a ordem, ou reestabelece a ordem, dizendo: você exerceu sua influência, mas você saiba que mesmo ferindo o calcanhar do descendente da mulher, o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Então, quando o diabo diz assim: eu te darei todos os reinos, a glória desses reinos, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quiser, ele está se referindo ao que aconteceu no Jardim do Éden. Todavia, um mentiroso, é meia verdade, porque na verdade ele não é dono de nada. Deus é Senhor de toda glória. Ele não é proprietário de nada, e absolutamente ele não pode fazer nada se não for permitido por Deus. A Bíblia fala que até as obras infrutuosas da terra glorificam a Deus. Até as obras do diabo, irmãos, que tem por intenção usurpar a glória de Deus, o Senhor transforma tudo para redundar em sua glória. E quando na terceira tentação o diabo diz: te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, o diabo estava com um ódio tremendo. O diabo sabia que seus dias estavam contados. Ele era o Messias prometido, o Emanuel, Deus conosco. Ele foi o que tinha sido profetizado pelo próprio Deus. E por isso, então, durante o ministério terreno de Cristo, o diabo tentando o Senhor Jesus, começando logo na inauguração do seu ministério. E ele demonstra então o seu ódio, essa ânsia de terror, por saber que seus dias estavam contados. Ele se atreve a tentar Jesus, dizendo: se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. Gostaria, com base na exposição deste texto, gostaria de apresentar 3 princípios, um em cada, aliás, há um quarto que depois quero utilizar na conclusão. 3 princípios na tentação de Jesus, que podem nos ajudar em tempos difíceis. Igualmente,
A pressão rodou a cabeça todinha, mas eu já tomei o remédio. Primeiro eu gostaria de relembrar os irmãos no texto. Vocês viram Jesus operando algum milagre para poder se livrar das tentações? Algum prodígio que Jesus fez? Para se livrar das tentações, Jesus só utilizou as Escrituras. Jesus só utilizou a Bíblia. Tem um filme antigo não, do meu tempo, deve ter no máximo uns 18 anos. Eu sugiro que procurem, eu não sei se é fácil não. Quem aqui já assistiu O Advogado do Diabo? Tem até novinho ali que assistiu. O Advogado do Diabo é um filme muito joia. O diabo se apresenta na figura, eu não sei se é na figura de um advogado, mas na posição de levar um advogado de fama a ter mais fama ainda. Então, mostra a sutileza de Satanás. Não mostra o diabo com chifre, com tridente, para ficar assustando ninguém. Mostra, meus irmãos, como que Satanás intervém nas nossas vidas. O diabo tem uma missão, e ele está focado na sua missão. Ele tem uma missão de nos destruir, de destruir lares, de destruir famílias, de destruir as nossas vidas. Jesus disse isso, com outras palavras, em João no capítulo 10, quando ele disse que o ladrão não vem para outra coisa senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus, irmãos, se livrou das tentações somente através das Escrituras. Ele conhecia a Bíblia e de memória. O diabo queria citar um texto fora de contexto, Jesus pegava e com a Bíblia. Agora, como é que a gente pode dar razão à nossa fé, manter firme a nossa fé, irmãos, se nos faltar o conhecimento das Escrituras? Se nós não nos debruçamos na leitura e no estudo das Escrituras. Então, primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender: Jesus não usou poder de milagre, ele usou apenas o conhecimento da Bíblia. A segunda lição é Deus que nos dá a vida. O pão, o alimento, é uma necessidade humana. A gente precisa se alimentar. É possível você ficar sem alimento, eu não sei até quantos dias, depende do organismo também de cada pessoa, mas nesta tentação, Jesus ensina que tão importante quanto a comida é fazer a vontade, fazer a vontade de Deus, é entender que é Deus que nos dá vida. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Então, essa preocupação exacerbada pelo pão de cada dia, e quando a gente fala de pão de cada dia, irmãos, se refere a tudo que é matéria, aos nossos sonhos de consumo, a tudo que a gente prioriza no lugar de Cristo, aquilo que a gente coloca como mais importante do que Jesus Cristo, ou do que Deus das nossas vidas. É por isso que Jesus responde dizendo, tal qual é importante, tal qual o alimento que é importante, não podemos nos esquecer que toda palavra que procede da boca de Deus é que nos dá vida. Novamente voltando para as Escrituras. Novamente, eu conheço tanta gente, irmãos, conheço tanta gente que quando passava por necessidade, por privação, era gente de oração, era gente que colocava o joelho em terra, porque estava desempregado, porque passava por necessidade, porque passava por aflição. Aí depois o irmão desapareceu, conseguiu um emprego num lugar aí. O que vai para a internet a gente tem que tomar mais cuidado um pouquinho. Aí veio, ele falou com outro irmão que ele deixou de ir para a igreja porque conseguiu um emprego que dava plano de saúde, creche e tudo. Mas o salário era muito alto para dar o dízimo. Aí se fosse filho meu, dava uma pisa. Podia estar casado, viajava em outro estado, ia lá, pegava uma vara de goiaba para dar uma pisa. Não foi assim que eu te ensinei, não. E não pensem que eu sou dizimista porque sou pastor, não, irmãos. Isso é coisa de criança. Quando a gente sentava aqui nesse banco, mais por causa do calor, a minha família mudou de banco, a gente disputava quem chegava primeiro no gasofilácio para ofertar. Gente, vocês não imaginam a alegria que dá para poder contribuir, para que a gente possa se desapegar da matéria, ajudar quem precisa de ajuda, ofertar para a obra missionária, não olhar apenas para o próprio umbigo, mas se compadecer dos irmãos, e não querer só para mim, sem que eu me importe com o outro, sem que eu me importe com o próximo. Aliás, isso é idolatria. A lição que eu gostaria de ensinar sobre essa primeira tentação. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, se você vive só para si, sua vida é vazia de significado. Se você vive só para si e para sua família, conheço gente que conquistou muita coisa e foi perdendo aos poucos, inclusive a própria família. Não teve prazer de desfrutar aquilo que conquistou, não teve prazer. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar irmãos, com base no versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, é a lição de que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. O diabo queria que Jesus saltasse de um lugar alto
para obrigar a Deus a realizar um milagre. E Jesus então recusou, porque ele levava o poder de Deus muito a sério. Levava o poder de Deus muito a sério. Por vezes a gente faz muitas loucuras na nossa vida e esperamos que Deus resolva tudo com milagre. Muitas vezes agimos de forma irresponsável, as consequências vêm e de repente são pesadas demais, mas não aprendemos a lição e cometemos o mesmo erro. Já ouviu o ditado popular que diz: cutucar a onça com vara curta? Cutucar a onça com vara curta, não é? Vai brincando, com Deus não se brinca. Aí vai lá e continua vivendo da mesma maneira, depois vem as consequências e a mão de Deus pesa de uma forma que a gente não aguenta. E de repente a gente sempre espera que Deus faça o milagre. Ou seja, eu quero a bênção, não necessariamente o abençoador. Eu quero o bônus, mas não estou disposto a pagar o ônus, a pagar o preço para ter uma família equilibrada, uma vida equilibrada. Deus não é como o gênio da lâmpada, que o momento que a gente quer, a gente aciona. Agora Deus é disso que eu preciso. Depois vive do jeito que bem entende. Deus agora, eu preciso é disso. Com Deus não se brinca. Terceiro e último lugar, irmãos, quando o diabo propõe dar a glória deste mundo, Jesus responde: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Essa terceira tentação de Jesus nos ensina acerca do lugar de primazia que Cristo deve exercer nas nossas vidas. O lugar de importância, de prioridade que Cristo deve exercer nas nossas vidas. É Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar. Semana passada falamos sobre isso, irmãos, quando Niédia estava com a irmã no hospital, Amanda doente e Vinícius, eu falei: filho, cuide da sua irmã, qualquer coisa ligue para qualquer pessoa da igreja e avise. E era o que estava na mente e no coração: eu vou cuidar das coisas do Senhor, porque Deus está cuidando das minhas coisas. Eu vou cuidar dos assuntos do Senhor, porque Deus está cuidando dos meus assuntos. Deus está cuidando dos meus assuntos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa terceira tentação de Jesus nos ensina isso. Essa terceira tentação de Jesus nos ensina que a adoração, como lugar de primazia, de importância, é Jesus Cristo, é diante dele que precisamos nos curvar e somente a Ele prestar culto. Dias difíceis que nos provam, ou ações malignas que nos tentam. Irmãos, precisamos entender que para fugir
para vencer essas tentações? A prioridade é o conhecimento das Escrituras. E somente pelo conhecimento das Escrituras nós vamos entender que quem está nos tentando é o diabo. E podemos clamar ao Senhor que repreenda as ações do inimigo. Podemos ter discernimento para a gente compreender as astutas ciladas do diabo. Também, irmãos, precisamos entender que a gente não pode brincar com Deus, a gente não pode brincar de ser crente, brincar de vida espiritual. Vida com Deus é coisa séria. Precisamos entender que também que Deus deve exercer o lugar de maior importância, de primazia na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar na nossa vida cristã, fazendo-nos com que, amadurecendo, a gente possa, amadurecendo espiritualmente, a gente possa vencer as astutas ciladas do inimigo, bem como as provações que tantas vezes pesam sobre a nossa vida, tentando roubar e furtar a nossa paz, e a gente entender os eternos propósitos de Deus para as nossas vidas, vivendo uma vida cristã segundo a sua vontade.